Estamos de volta com o último bloco do Metrópole Debate. Hoje eu quero registrar a audiência da dona Selma, zeladora do prédio, sede do INSS no centro de Fortaleza, que sempre aborda o professor Paulo Bacelar para fazer observações sobre como estava o professor Paulo Bacelar e também o que a gente está falando e também quando estamos errando ou acertando. Ô, dona Selma, muito obrigado pela audiência. Pergunta da dona Ana Maria Lopes, do Jardim Iracema. Ela trabalha em uma empresa das 7 às 16 horas, com intervalo de almoço das 13 às 14 horas. Mas outra funcionária teve que sair e não voltou para trabalhar e levou falta do trabalho. Ela quer saber se isso é correto, professor Paulo Bacelar. Sim, se a pessoa faltou e não voltou ao trabalho, ela tem que ter a falta mesmo. Dona Maria Gertrudes Domingos Silva, do bairro Padre Andrade. Trabalhou 20 anos em uma empresa e quando saiu só recebeu R$ 35 seguro-desemprego. Ela quer saber se isso é correto. Olha, acho muito difícil, teria que ver aí o caso realmente concreto para saber confirmar se houve isso, porque o valor do auxílio seguro-desemprego é no mínimo de um salário mínimo, né? São parcelas, tem parcelas de 3 parcelas, tem época que são 5 parcelas de um salário mínimo no mínimo, ou o valor que é calculado sobre uma média. Então, R$ 35 deve haver algum engano, alguma coisa assim. Se você puder mandar qualquer dado para a gente analisar, a gente poderia fazer isso. Está aí a sugestão, dona Gertrudes, do Paulo Bacelar, para a senhora encaminhar outros dados, outras informações para melhor formular essa pergunta. José William, do bairro Jardim Iracema. Ele paga o INSS há 5 anos e tem mal de Parkinson. O William tem direito a receber algum tipo de benefício, professor Paulo Bacelar? Sim, se ele tem mais de 5 anos de contribuição, ele tem a carência aí muito maior, porque é de 1 ano, para o auxílio-doença, ele poderá pedir o auxílio-doença e se ele estiver inválido, ele poderá ser transformado esse auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Trabalhei em uma empresa durante 2 anos e 6 meses, atrasava o salário e fizeram acordo, pois pago pensão. Deixei a carteira dia 24 de fevereiro, mas só na semana passada me devolveram a carteira sem pagar o FGTS nem os 40%. Que direitos eu tenho a receber? Como faço para garanti-los? Perguntas do nosso telespectador Mozart de Souza, do bairro Canindezinho. Eu não entendo, Luciano, o que é que ele fala, eu fiz acordo. Não existe eu fiz acordo. Ou você tem direito aos benefícios porque você foi demitido, ou você não tem direito aos benefícios porque você pediu demissão. Se você pediu demissão, pediu para sair, você não tem direito aos 40% e não tem direito à multa rescisória de 40% sobre o FGTS e não tem também direito ao saque do FGTS. Não tem direito também ao aviso prévio e também não tem direito ao seguro-desemprego. Então tem que saber o que é que a pessoa fez. Se ela pediu demissão, não pode receber essas coisas. Se ela quis pedir demissão e fez acordo, está ilegal, está indevido. Então você tem que ver aí o que é que você fez para a gente poder analisar. E o melhor caminho, quando se fala em acordo, é o acordo na Justiça do Trabalho, que dá garantia para o trabalhador receber os seus direitos e para a empresa contestar alguma eventualidade em excessos pedidos pelo trabalhador demitido. Agora, Luciano, só pois para não, lembrar, professor, você falou bem, se ele fez esse acordo em uma audiência trabalhista, né, e a empresa não pagou, não cumpriu o acordo, aí ele pode sim entrar com a execução contra a empresa, receber multas, porque ele não tem, multas pesadas, por não ter assinado a carteira na data certa e não ter pago também as contribuições. Agora, isso aí, se ele fez um acordo, ele foi com algum advogado, ele pode procurar o advogado dele para poder executar a empresa nesse caso. Luiz Carlos Maciel Ferreira, de Maracanaú, ele está com uma deficiência na mão, tem 21 anos de contribuição e quer saber se pode dar entrada no pedido de aposentadoria. Pode, pedir pode. Agora, você não pede diretamente a aposentadoria. Você dá entrada no auxílio-doença. A aposentadoria por invalidez, além de ser um benefício previdenciário, ele não é pedido, não é protocolado. Não existe agendamento para aposentadoria por invalidez. Você pede primeiro o auxílio-doença pelo telefone 135 ou em uma agência da Previdência Social e na perícia médica do auxílio-doença, o médico poderá encaminhar para a aposentadoria. Dona Maria Aurilene Marques Gomes, de Maracanaú, esposo da cunhada dela, é aposentado por tempo de serviço e recebe R$ 700. Ela quer saber, professor Paulo Bacelar, o que a amiga deve fazer para corrigir esse valor da aposentadoria, pois o valor, segundo ela, é diferente do que ganhava quando trabalhava. É aquela velha história do encolhimento do benefício previdenciário. Mas a pessoa precisa saber como é o cálculo da contribuição, cálculo do benefício. O benefício ele não é calculado somente com o valor, o último valor de contribuição.
ele é calculado com uma média de contribuições desde julho de 94 até a data da aposentadoria. Então, é esse valor que vai ser a sua aposentadoria e não efetivamente o último salário. Perguntas que chegaram pelo e-mail, pelos canais do cearaagora.com.br. Marcília Lúcio, o esposo dela, faz 1 ano que pagou o INSS. Ele tem direito ao 13º salário? Não, se ele está pagando como contribuinte individual, ele não tem 13º. Mas se ele está trabalhando numa empresa, ele vai receber durante o ano de 2013. Se ele ficou o ano todo de 2013 trabalhando, ele vai ter direito ao 13º. Se ele ficou uma parte, ele vai ter direito a um 13º proporcional. Joab Rodrigues da Silva, perdi um olho e quero saber se posso me aposentar. Depende da sua atividade. Aí o médico perito vai analisar a sua doença e a sua incapacidade para o trabalho e que tipo de atividade você faz. Rosilane Andrade, estou há 3 anos desempregado e gostaria de saber qual o processo fazer para retirar o FGTS da Caixa Econômica. Ir a uma agência da Caixa Econômica, somente lá poderá dar informações. Francisco de Paula Magalhães da Jurema, ganho R$3.000 por mês e me preocupo com o valor do meu benefício ao me aposentar. Tem como saber uma média? Não, hoje você não tem como saber uma média para o futuro, porque vai depender muito dos índices de reajuste. Todo o salário que você paga vai ser reajustado até a data da aposentadoria. Francisco Alberto Gonçalves Costa, o homem pode requerer a aposentadoria proporcional aos 53 anos de idade, 30 anos de contribuição, mais um adicional de 40% sobre o tempo que faltava em 16 de dezembro de 1998 para completar 30 anos de contribuição? Exatamente isso aí que está na lei, né? A aposentadoria proporcional 30 anos de contribuição para o homem com 53 anos de idade, mais um adicional de 40% daquilo que faltava para chegar a 30 anos em 16 de dezembro de 98. Aí ele tem mais uma pergunta. Tenho 51 anos de idade, 30 anos de contribuição. Vale a pena requerer a aposentadoria proporcional? Não, porque ele ainda não teria direito implementado. Não tem 53 anos de idade e também só tem 30 anos de contribuição, não tem aquele adicional. E a última pergunta da edição do Metrópole Debate vem do Augusto César de Fortaleza. Ele faz o seguinte relato, professor Paulo Bacelar. Tenho hérnia de disco há mais de 2 anos. Quando iniciou, já trabalhava há 3 meses, mas já tinha trabalhado em outras empresas, somando atualmente 17 meses de contribuição. Nos 4 primeiros meses, era amparado pela perícia. Em junho de 2013, cessou esse benefício e o médico informou que o INSS não poderia mais conceder o auxílio devido ao tempo. Foi localizado ainda, por conta da hérnia, um problema no joelho. O INSS só se refere ao joelho e não à hérnia, mesmo tendo atestados de ortopedistas declarando a doença na coluna. O que ainda pode ser feito, professor Paulo Bacelar? Olha, você deve procurar a agência onde concedeu o benefício, vai ver qual é o tempo que foi concedido, qual a data do indeferimento, para saber se você ainda pode recorrer a umas das juntas de recursos da Previdência Social. Passando do tempo da junta de recursos, passando dos 30 dias, aí você não pode mais recorrer, você teria que dar entrada novamente, para saber se teria direito ainda a continuar recebendo o benefício, ou caso não tendo êxito, você poderá procurar a Defensoria Pública da União ou até mesmo um advogado para saber se pode entrar com uma ação para reativar esse benefício, porque houve aí um problema aí de interpretação médica. Se você tinha atestados médicos dizendo que você estava incapacitado de uma doença e essa doença não foi concedida, mas você teve outro problema sem apresentar, então você pode aí requerer na Justiça ou, se você tiver tempo ainda, uma defesa na Junta de Recursos da Previdência Social, que também pode garantir o seu retorno. Por sinal, professor Paulo Bacelar, o nosso telespectador disse que nesse caso já entrou com ação na Defensoria Pública, mas infelizmente está demorando muito esse processo. É sempre a marca do nosso poder judiciário. Encerramos por aqui a edição do Metrópole Debate. Professor Paulo Bacelar, mais uma vez, obrigado pela presença nos estúdios da TV Metrópole e a você, trabalhador, trabalhadora a caminho da aposentadoria, o nosso grande abraço até a próxima edição do Metrópole Debate.